Pastor, volta e meia encontro na internet, às vezes no trabalho, pessoas que se denominam cristãs e elas dizem que não frequentam nenhuma igreja e que pastores também no Novo Testamento não existe, é algo errado pastor na era da graça do Novo Testamento. E elas usam a seguinte afirmação: bem, todos os crentes são pastores e devem pastorear uns aos outros. Como responder essa questão? Bem, abra comigo em Efésios capítulo 4, versículo 11. Nós lidaremos apenas com esse e mais um texto, há vários, muitíssimos textos para responder essa questão. Mas Efésios capítulo 4, versículo 11, texto que lança bastante luz nessa questão. Bem, a pergunta é pastor, o pastorado é algo bíblico? Todos os crentes são pastores e devem pastorear uns aos outros, por isso nós não precisamos de um pastor, presbítero ou diáconos também para auxiliar a igreja, pastor governo, etc., presbíteros na igreja. Bem, não é o que diz a Bíblia. Veja Efésios 4, 11. E ele mesmo, isto é, Jesus, deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Você percebeu? Nem todos os crentes são pastores, mas uns. Ele mesmo deu uns para pastores, outros para pastores. Bem, os apóstolos e profetas, claro, para o início da igreja, porque foi necessário sinais, a operação de milagres, para autenticar esses mensageiros de Deus que haveriam de registrar o Novo Testamento. Então nós temos aí cronologicamente, chegando no final, pastores, líderes, etc. Outros textos da Palavra de Deus corroboram com isso. Assim não são todos que são pastores na igreja, mas uns. Agora, você observou algo interessante aqui? O versículo anterior diz que o Senhor Jesus Cristo, na sua ressurreição, subiu ao alto, levando cativo o cativeiro. E então, no versículo 11, ele mesmo deu uns apóstolos, etc., pastores. Você observou que os próprios homens aqui, enlistados nessa lista, eles são dons. Nós lemos no livro de Atos sobre os dons do Espírito, não é? Mas aqui os próprios indivíduos são os dons dados por Deus. Um pastor é uma dádiva, um dom dado por Deus à igreja. Assim, meus irmãos, a igreja precisa de pastores e uns são dados. A igreja é a noiva de Cristo. E Deus deu a esta bela noiva dons, dádivas, presentes, um colar de pérolas, apóstolos, um anel de diamante, um pastor, e muitos presentes para embelezar essa igreja e cuidar dela. Deus deu à igreja tutores para ensiná-la, pastores. Assim, nem todos na igreja são pastores, mas uns são separados e dados para a igreja, que é o corpo de Cristo, para o cuidado dela. Esse tipo de afirmação, todos os crentes são pastores e devem pastorear uns aos outros, ela é feita quando pessoas confundem o sentido das palavras do apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 2,9. Abra comigo 1 Pedro 2,9. Então, no capítulo 2, versículo 9, ele diz: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, o raciocínio errado é o seguinte: se um pastor é uma versão neotestamentária do sacerdote do Antigo Testamento, e já não há mais sacerdócio hoje, Cristo é o nosso sumo sacerdote, nós temos acesso direto a Cristo, então nós não precisamos mais de sacerdotes, nós não precisamos mais de pastores. Esse é o raciocínio errado. E se todos somos sacerdotes, de acordo com 1 Pedro 2,9, então segue que todos somos pastores, corretos?
Correto, perdão? Não, errado. Pedro está dizendo que nós somos sacerdócio real. O raciocínio errado é esse. Imaginar que um pastor ele substitui um sacerdote. E como hoje todos nós somos sacerdócio real, Cristo é o nosso sumo sacerdote, então não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de pastor, porque pastor, ele como sacerdote, ele substitui o sacerdote. Essa é uma ideia errada. O erro no raciocínio está em pensar que um pastor é um tipo de sacerdote, mas isso não é bíblico. Eu sei que há alguns líderes em certas seitas, em certas denominações cristãs, que dão a si mesmo esse título de sacerdote e querem intermediar entre o fiel e Deus. Agora, isso não é bíblico. Sacerdotes no Antigo Testamento, eles tinham entre muitas funções o ofício de representar, sim, a congregação de Israel diante de Deus por meio de sacrifícios, uma espécie de mediador, não é? O ofertante traria o seu sacrifício à porta do templo, do tabernáculo, e o sacerdote ofereceria esse sacrifício pelo ofertante a Deus. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, representando toda a nação de Israel, bem como representando os demais sacerdotes, diante de Deus uma vez por ano, pelo sacrifício de pecados, não é? E esse ofício é uma figura de Cristo, o Messias que viria. Assim, o Senhor Jesus Cristo veio, ofereceu a si mesmo, porque Ele é o sacrifício, Ele é o templo e Ele é o sacerdote. Ele cumpre todas as coisas, tendo oferecido a si mesmo uma só vez, como um sacrifício pelos seus eleitos. Então ele cumpre tudo aquilo que o ofício sacerdotal apontava. Agora, ele é o mediador entre Deus e o homem, entre o pecador arrependido e Deus, para reconciliação, não é? Ele é o sacrifício pelo pecado, como ele é o mediador. Agora pare aí. Um pastor, meus irmãos, ele não possui absolutamente nenhuma dessas funções, porque um pastor não é um mediador entre crentes e Deus, nem muito menos oferece sacrifícios pelos seus irmãos em Cristo. Ele não é mediador. O significado de 1 Pedro 2,9 é que após o sacrifício aceitável de Cristo, o Senhor, uma pessoa não mais necessita de um sacerdote humano, nem sacrifício de animais para ter acesso a Deus. Todo indivíduo pode ter esse acesso através do Senhor Jesus Cristo. E assim, salvo e feito um crente, esse crente agora é um sacerdote. Isto é, ele próprio oferece os seus sacrifícios de louvor a Deus. Antes o sacrifício era oferecido pelo sacerdote. Mas agora, porque em Cristo nós estamos, nós mesmos somos sacerdócio real. Nós mesmos oferecemos o nosso sacrifício de louvor a Deus. Ok? E porque nós estamos em Cristo, então Ele aceita os nossos sacrifícios. Mas veja, alguns são chamados para o pastorado. Embora um pastor não seja um sacerdote, alguns são de fato chamados para o pastorado. O pastor mestre, o termo grego é o presbítero, ele é um homem que recebe o dom de ensino, 1 Timóteo 3,2. E o dom de ensino é essa capacidade, nós já lidamos com isso muitas vezes, de ensinar, de perceber o que o texto bíblico ensina, o que ali é doutrina, o que é dever, como aplicar, como conduzir a igreja através da palavra de Deus, etc., e muitas outras coisas, e saber aplicar este ensino à congregação. Bem, um pastor, todavia, é um irmão entre os irmãos que é separado pela igreja para a obra de conduzir os demais irmãos na palavra de Deus e pelo exemplo. A autoridade pastoral é a autoridade da Bíblia e do exemplo. 1 Timóteo 3,2. Sem a Bíblia, a palavra de Deus, as doutrinas da fé, um exemplo bíblico, ele não possui autoridade intrínseca. Mas porque ele conduz a igreja pela palavra e pelo exemplo, ele deve ser respeitado, considerado, obedecido, ouvido, porque ele está conduzindo através dos princípios
da verdade, da doutrina de Deus. Assim, a obediência que ele recebe da igreja, o respeito e a consideração, é porque ele está conduzindo a igreja com o cetro de Cristo, que é a sua palavra, a autoridade de Cristo. Mas a igreja tem em sua mão a Bíblia, para ser bereana, para checar, para considerar se o que está sendo dito e ensinado é de fato bíblico. Porque se não é, a igreja, o crente, ele não tem nenhuma responsabilidade ou dever de ser conduzido pelo pastor. A autoridade é a palavra de Deus. Certo? Importante marcar isso aqui. Bem, há várias outras funções descritas na Bíblia de um pastor: ordenanças, disciplina, treinar homens para a obra, separar homens para a obra, defender a fé, ensinar todo o conselho de Deus, ensinar os papéis do crente dentro das instituições que Deus criou, o casamento, por exemplo, o trabalho. O pastor, ele ensina e aplica a palavra de Deus a todas as esferas sociais da vida do crente, dentro da igreja e fora da igreja. Observar o crente fora da igreja, se ele está vivendo uma vida consistente, porque Cristo tem autoridade e jurisdição sobre a vida do crente fora da igreja. E o pastor é constituído também para pastorear o crente fora da igreja. E há muitas outras coisas: afugentar os lobos, preparar as ovelhas para o céu. Pastores são servos de Cristo para o bem das ovelhas. Assim, não são todos que são pastores, mas uns. Se todo o corpo fosse apenas feito de olhos, não seria corpo, não é? Se todos fossem pastores, não haveriam ovelhas. Bem, eu tenho observado, para concluir esse ponto, ao longo dos anos, que as pessoas que muitas vezes levantam essa questão, esse tipo de afirmação: não precisa de igreja, não, posso adorar a Deus sozinho em casa, sou desigrejado, não existe pastor na Bíblia, todos somos pastores, todos os crentes devem se pastorear uns aos outros. Muitas vezes são pessoas que estão dessatisfeitos com a doutrina da igreja que frequentam, e aí não querem estar debaixo do pastoreio. Tenho observado que são pessoas que querem ascensão dentro de uma igreja local e assim querem igualar tudo e todos a uma coisa só, não é? E dizem coisas do tipo: o pastor é um irmão, o pastor é um crente também, o pastor é um membro da igreja. Sim, ele é um crente, um membro da igreja, mas também ele é o pastor da igreja, constituído por Deus. Então as pessoas tentam nivelar tudo uma coisa só para que eles possam ascender. Há aqueles que estão fugindo da disciplina da igreja, fugindo. Então sabe o que eles fazem? Pastor não é bíblico, presbítero não é bíblico, disciplina não é bíblica, igreja não é bíblica. Porque estão em fuga da disciplina por seus maus feitos na igreja. E na hora que são chamados para prestar conta, desaparecem. É isso que eu tenho observado. Bem, de fato, meus irmãos, todos nós devemos ministrar uns aos outros, mas segundo o dom que Deus nos deu, e não se fazendo de pastor para tal coisa. 1 Pedro 4,10 diz: servindo uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. E há um outro texto que diz que o Espírito ele divide os dons segundo a sua vontade. E nós juntamos esse texto com este último que nós acabamos de ler, que ele, subindo ao alto, deu uns, como apóstolos, profetas, pastores. Então aqui está a autoridade bíblica para o pastorado. Cada crente recebeu na conversão pelo menos um dom, normalmente mais do que um. E é através deste dom que nós ministramos uns aos outros. Um dom é para o benefício do irmão, não para o benefício próprio. Eu sempre uso o exemplo da bandeja. O dom não como uma roupa bonita para minha autoexaltação, um perfume, um troféu que eu ponho na prateleira, como uma bandeja. Eu sirvo meu irmão me serve. Nós servimos uns aos outros, cada um com sua bandeja. Bem, eu espero que tenha lançado luz, então, nessa questão do pastorado, da existência da igreja.